Gravando. Gravando, muito bem. Então, bem-vindos e bem-vindas a a disciplina de Cultura Política no curso de Relações Internacionais. É uma satisfação tê-los aqui. Espero que depois a gente vai ter a oportunidade de conversar, de identificar por que vocês se inscreveram na disciplina. Vou falar um pouco por que eu criei, por que a gente criou e ofereceu ela. E falar um pouco sobre o programa também e sobre essa nova modalidade. Lembrando que nós estamos nessa modalidade remota ainda, né? Que o processo em razão da pandemia do coronavírus nos impõe que a gente não possa ainda ter aulas presenciais, né? Provavelmente as teremos a partir da metade do ano, a partir do próximo semestre. Então, esse semestre, esse semestre acadêmico, que é o segundo semestre de 2020, ainda será inteiramente remoto, né? Não como eu escrevi no aviso que eu mandei para vocês, no texto que eu mandei para vocês, essa é uma situação difícil para todo mundo, para vocês e para nós também, para mim também como professor. Não é algo fácil, não é algo que eu desejasse, mas enfim, é o que essa situação nos impõe. E nós vamos fazer aqui, tentar fazer o melhor que a gente puder para construir conhecimento, aprender coisas novas e não deixar ninguém para trás. Então, quero que vocês não fiquem ansiosos, fiquem tranquilos, porque a gente vai ir devagar, vai ir na disciplina num ritmo que seja possível de vocês acompanharem, de todo mundo acompanhar. Então, quem tiver alguma dificuldade, algum problema, manifeste isso imediatamente, que a gente para, que a gente volta, que a gente recomeça. Então, não quero que vocês se angustiem, porque nós vamos ir dentro do ritmo que a turma, que cada um de vocês puderem seguir. É claro que nem todos vão estar todo o tempo conosco, né? Nós temos 19 inscritos na disciplina, apenas 8 pessoas estão na sala, né? Então isso já é um problema, mas eu compreendo que tem a gente que não tem condições de acessar a internet ou tem compromisso, enfim. Mas nós estamos criando um mecanismo, vocês já devem ter percebido, né, que nós estamos gravando essa reunião, essa aula. Então, todas as aulas serão gravadas e serão disponibilizadas no Moodle. Então, quem não puder assistir de forma síncrona, né, online, pode assistir depois, em outro momento, quantas vezes quiser. Então, todas as nossas aulas serão gravadas. E as aulas, depois eu vou apresentar o programa, vocês vão ver que a aula tem uma duração de, no máximo, 1 hora. Então, de 45 minutos, 45 minutos, a no máximo 1 hora. Porque, enfim, eu entendo que pessoalmente já é difícil prender atenção por mais do que 1 hora, né? E aqui, né, na tela, é mais difícil ainda, né? E é difícil também para dar aula, né? Porque eu não estou vendo vocês, eu estou vendo algumas fotos, né? Alguns de vocês nem fotos têm aqui no perfil, então eu não consigo nem saber para quem eu estou falando, com exceção da Ana, que está com a câmera aberta, né? Então, vamos começar com as apresentações, né? Em função de que nem todos estão com possibilidade de falar, de microfone, eu vou liberar para quem possa falar. Mas então eu sou o Emerson, professor Emerson, que vou coordenar essa disciplina, né? Muitos de vocês já me conhecem, né? Pelos nomes aqui, eu já vi que vários já foram meus alunos. Mas para que vocês, aqueles que não conhecem, né? Eu sou graduado em filosofia, mestre em desenvolvimento, doutor em ciência política. Já trabalho na universidade há mais de 10 anos. Tenho uma experiência importante já na universidade. E dou aula no curso de Relações Internacionais, no curso de Comércio Exterior, e dou aula também no mestrado em Direito e Justiça Social, que fica no Campus Carreiros, em Rio Grande. Tá? Vai nos acompanhar nessa disciplina a
a mestre, a Ana Paula Patella, que depois agora já vai se apresentar, mas que é doutoranda na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está fazendo doutorado em ciência política e vai fazer o estágio de docência dela aqui conosco. Então ela vai ter uma proatividade bem importante nessa disciplina também, porque ela está estudando exatamente esse tema, que é a cultura política no doutorado. Certo? Então, Ana, se tu quiser te apresentar, aí depois eu passo para os colegas, se mais alguém quer se apresentar também. Certo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ana, eu sou graduada em Direito, sou advogada. Além disso, fiz mestrado em Direito na FURG também, né? O mestrado em Direito e Justiça Social da FURG, onde estudei a área de políticas públicas e política pública de saúde. E após isso ingressei então no doutorado na URGS em Ciência Política. Eu estudo a influência da cultura política na política pública de saúde. Então, basicamente, a literatura que eu tenho me aprofundado no doutorado é relacionada à cultura política e por isso, então, eu pedi ao professor Emerson para participar da disciplina como estagiário de docência. Muito bem. Eu sei que vários não estão com acesso ao microfone, mas quem está com acesso ao microfone quer se apresentar, quer falar por que se inscreveu na disciplina? Gabriele, o que tu queria falar, então, está contigo a palavra. Oi, dá para me ouvir bem? Perfeitamente, pode falar. Então, tá bom. Meu nome é Gabriele, eu estou no segundo semestre de Relações Internacionais. Infelizmente, não sei como que é a experiência de aula sem ser online. Eu só tive 2 aulas antes de voltar para Santos, mas eu sou de Santos, São Paulo, e eu me inscrevi nessa disciplina porque eu gostei bastante da cadeira de Fundamentos Jurídico-Políticos do Estado 1. Eu me interessei bastante pela leitura, pelos pensadores, e eu achei que seria interessante conhecer um pouquinho mais sobre política. Mas foi basicamente isso. Maravilha, Gabriele, maravilha. Obrigado. Vou ler a resposta da Iula também. Ela escreveu aqui o seguinte. Então, me inscrevi em cultura política porque tenho curiosidade e me interesso em entender mais sobre política. A princípio, tenho vontade de entrar na parte diplomática, por isso achei importante me inscrever nessa. Então, é isso. Mais alguém está com possibilidade de falar? Quer falar um pouquinho, falar seu nome, se apresentar, de onde é, onde está e por que se inscreveu na disciplina? E se não puderem falar, se quiserem escrever no chat ali as razões de terem se inscrito na disciplina, fiquem à vontade. Tá? E eu compreendo perfeitamente que há vários de vocês que se inscreveram porque precisam cumprir créditos. Então, pode falar tranquilamente que não há qualquer problema nisso. Bom, estão me ouvindo? Estou ouvindo bem, Tobias. Obrigado. Eu nunca fui seu aluno até hoje, não tive essa oportunidade, mas meu nome é Tobias, estou no 6º período de Relações Internacionais e estou falando de Minas Gerais, Manhuaçu, no interior. E é o seguinte, eu escolhi essa matéria mais porque a maioria das minhas matérias que eu escolho como optativa são da área do comércio exterior, mas eu preciso de ter alguma interação mais assim com algumas optativas da área de RI, e eu vi esse nome da matéria, achei interessante e me matriculei. Maravilha. Quero te agradecer, Tobias, por ter me alertado de que eu tinha mandado colocado o programa errado no Moodle, tá? Obrigado. E qual é a cidade mesmo que tu és? Chama Manhuaçu. Manhuaçu. Veja só que curioso, eu conheço uma pessoa de Manhuaçu, tem um amigo aí, o Eliezer. Eliezer, agora não lembro sobre o sobrenome dele, mas ele é de lá. Talvez deve conhecer. Depois eu vou descobrir o nome dele, é um cara importante lá, foi professor e tal. Vou descobrir o nome dele e te passo.
Beleza. Tem uma aluna que é de Manhuaçu também, a Maria Clara, mas semestre passado ela acabou trancando, então não sei se ela vai voltar a isso. Uhum. A Gabriela colocou ali no chat. Sim, já até encontrei com a Maria aqui em Manhuaçu, é bem legal ela. Veja bem, hein? De Manhuaçu para o mundo, né? E para o sul do país. Exatamente. Bem-vindo, Tobias, que bom. Muito obrigado. Mais alguém? O Alex entrou agora também, tudo bem, Alex? Mais alguém gostaria de falar, se apresentar um pouquinho? Alguém está com possibilidade de abrir o microfone? Se não, pode escrever aqui no chat por que se inscreveu na disciplina. Eu posso falar? Oi, Celeste, tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Então, eu me inscrevi na disciplina basicamente por 2 motivos, assim, porque eu já conheço o seu método, como as suas aulas são, como você aplica, e também por eu achar interessante o tema de cultura política. Então, foi isso, basicamente. Legal, bem-vinda, Maria Celeste. Que bom. Obrigada. Bom te ter aqui. Sim. Mais alguém? Bom dia, professor. Então, o que mais me motivou assim foi curiosidade mesmo, que eu gosto muito dessas cadeiras relacionadas à política, que puxam um pouco dentro dessa área de análise do direito também, né? Que vem dentro também da FJPE. Aí eu deu aquele chance, assim, aquela curiosidadezinha, tem interesse. Maravilha. Tu és de onde, Alex? E estás aonde? Eu tô no meu estado agora, eu sou do Ceará, sou de uma cidade do interior do Ceará chamada Quixadá. E, por enquanto, estou aqui, passando a pandemia, mas em breve vou estar de volta ao itinerário SVP. Certo. Quixadá é uma cidade conhecida, né? Não é uma cidade... É uma cidade... Eu não sei qual é o tamanho, mas é uma cidade conhecida. A gente já ouviu muito falar sobre Quixadá. Sim, tipo, não é uma cidade muito grande, na verdade, tipo, tem só 100 mil habitantes, mas é uma cidade que tem uma cultura bem interessante, assim. Escritores, a Raquel de Queiroz, né, que escreveu o Príncipe de Xadá também, né, que é um livro que aborda na região. Maravilha, bem-vindo, Alex. Quem mais? Carlos está escrevendo aqui. Então, o Carlos escreveu, bom dia. Estou com meu primo criança perto e vou digitar hoje. Não tem problema, Carlos. A gente sabe como isso acontece, tá? Não tem nenhum problema. Me inscrevi porque me interessei na disciplina pelo nome mesmo. Quando abriu as optativas novas, pesquisei um pouquinho sobre o que era no Google. Tá bem? Bem-vindo, Carlos. A gente já se conhece, né? O Carlos já tá no 6º período, 5º ou 6º, né? E a Beatriz também escreveu aqui, vou digitar porque tirei o siso, não posso falar muito. Isso é muito ruim mesmo, Beatriz. Me inscrevi na matéria porque achei que seria interessante fazer agora e gosto bastante dos temas relacionados à política. Bom, Beatriz. O Carlos está confirmando que está no 6º semestre e o Tobias me confirmou que é o Eliezer Ribeiro. Exatamente, é o Eliezer Ribeiro, grande figura. Fiz uma pesquisa com ele sobre Bolsa Família. Uma pesquisa que ele coordenou no Brasil inteiro. Uma pesquisa muito interessante. Muito bem, mais alguém? Alguém que está com possibilidade de falar? Gostaria de se apresentar? Bom dia, professor. Bom dia. Quem é que está? Bruna. Estão me escutando? Bem, tudo bem, pode falar. Então, eu sou a Bruna, do 4º período de Relações Internacionais e falo de Santa Catarina, de Chapecó. Eu me inscrevi porque eu achei bem interessante e eu acredito que poderia agregar também nas minhas matérias. Enfim, foi mais isso. Eu achei interessante a aula, eu gostei. Ótimo. Quis me inscrever. Perfeito. Conheço bem Chapecó também. Conheço bem. Uma cidade muito interessante.
muito própria. E tem a Chapecoense, né, que é um grande time de futebol. Mais alguém? Mais alguém gostaria de falar? Ou escrever? Fiquem à vontade. Ver se mais alguém escreveu aqui. Não. Bom, vamos apresentar o programa, então, né, Ana? E aí, se alguém quiser perguntar, fazer questões, pode fazer no chat, pode abrir o microfone sem nenhum problema. Lembrando que essa aula está sendo gravada e nós vamos disponibilizar no Moodle, tá? E você pode avisar os colegas. O programa está no Moodle também, né? Porque ele não vai aparecer Sim. na minha gravação aqui, mas então aí ele fica disponível no Moodle. E ele vai então a aula está sendo gravada e a gente foi colocar no Moodle para que vocês possam assistir. Oi, Márcia, tudo bom? A Márcia também está assim... Olá, tudo bem? Tudo jóia. Então, vamos apresentar o programa. Quem sabe tu pode apresentar, a Ana, ir apresentando, e aí eu vou comentando ele, pode ser? Certo. Bom, então a disciplina de cultura política, ela tem uma carga horária de 72 horas, aula, 4 créditos, né? E corresponde ao segundo semestre ainda do ano de 2020, que é o que a gente está iniciando agora. Como ementa, a gente tem a descrição da matéria, né? Que é cultura política, teoria, conceito, categoria ou metodologia, origem, modelos e críticas, metodologia e teoria sobre variáveis culturais de fenômenos políticos, introdução ao materialismo e pós-materialismo, capital social, tipos de apoio à democracia e cultura política no Brasil. Então, a ementa abrange basicamente toda a matéria da cultura política, né, professor? É isso mesmo. Vocês podem perceber que ela dialoga com duas questões, e vai dialogar inclusive com a disciplina de teorias de fundamentos jurídico-políticos 2, que alguns de vocês estão inscritos e vai ser hoje à noite, né? Nós vamos trabalhar teoricamente esse tema, essa questão, né, que é vulgarmente bastante utilizada. Muita gente fala sobre isso, né, sobre a cultura política brasileira, a cultura política dos brasileiros. Então vamos fazer uma discussão teórica para tentar conhecer e identificar claramente quais são qual é o conceito, quais são as categorias dessa teoria, e definir, inclusive, a teoria, né? E também tentar conectar essa teoria, ver em que medida ela ajuda a conhecer, ajuda a compreender melhor os fenômenos políticos, né? No Brasil, principalmente, e não só no Brasil, né? Porque nós estamos no curso de Relações Internacionais, a Ana está fazendo um estudo comparado, a Márcia já fez uma parte de um doutorado sanduíche em Portugal. Então, também conectar isso com as culturas políticas de outros países. E quando a gente fala em fenômenos políticos, a gente fala, enfim, tudo que tem relação com a política, né? A relação dos indivíduos com a política, seja ela política institucional, né? Eleições, partidos, Congresso Nacional, seja ela a política do cotidiano, né? As relações entre as pessoas propriamente dito. Então, é uma disciplina bastante interessante, bastante interessante. Os objetivos, então, é conhecer e compreender a teoria da cultura política como instrumento analítico da democracia, do sistema político e das políticas públicas. É isso aí, pode seguir. Conteúdo programático. O que é cultura política? Origem e principais ideias. Materialismo e pós-materialismo. A legitimidade da democracia. Algumas críticas aos estudos de cultura política. Estudos comunitários e o capital social. Estudos de cultura política no Brasil e a pesquisa sobre cultura política e políticas públicas. Então, o conteúdo é bem vasto, né? Ele está distribuído depois no cronograma. Nós não vamos ver o cronograma a aula por aula, mas a ideia é começar assim, com um primeiro texto para a semana que vem, não para a semana que vem, que é carnaval, mas lá para o dia 23. O cronograma, inclusive, está errado aqui. Eu acabei inserindo o programa errado, porque eu já tinha atualizado e eu coloquei o programa errado aqui.
Mas o primeiro texto, que é o texto da Karina Kushner e do Leandro Piketty, ele mostra, nos ajuda a compreender o que é a cultura política, né? Quais as influências e tal dessa teoria. E aí depois nós vamos para compreender, conhecer um texto dos fundadores dessa teoria, as críticas, e sempre conectando com os fenômenos da realidade, né? Do que a gente conhece. Então as discussões, eu quero crer que serão bastante interessantes. Como eu disse, né, esse programa não é o programa oficial, tem algumas alterações aqui, né? Volta lá no início, Ana, por favor, do programa aqui. Aí. A aula 1 ali, eu, na verdade, me dei conta que não teria acolhida, né? Então eu joguei a aula 3 para a aula 1, e aí a aula 4, na verdade, vai ser a terceira aula, né? Vai ser no dia 23, vai ser a introdução à cultura política. Então, quero que vocês atentem para isso. Para daqui a 15 dias, a tarefa que vocês têm é ler esse texto que está aí disponível. Está disponível na internet, é muito fácil de ser encontrado. Tá? Se vocês tiverem dúvidas e perguntas, gente, por favor, vão fazendo, tá? Para a gente não passar. Tá bom. Pode seguir, Ana. Vamos para a metodologia, eu acho, e a avaliação, que é super importante. Então. Atividades síncronas, aulas expositivas dialogadas em formato remoto, lives ou webinar, vídeos do professor e de outros profissionais, leituras dirigidas e orientadas, debates e trabalhos em grupo, seminários, palestras e conferências. Aqui, como vocês podem observar, na metodologia, os trabalhos em grupo é que ficam bastante prejudicados em função da gente ter essa relação virtual apenas, né? Mas, na medida do possível, a gente pode encaminhar algum tipo de trabalho. Mas a ideia é que a gente trabalhe, como eu disse lá no início, né, com aulas que serão semanais. Toda semana nós teremos um encontro, esse encontro remoto, né, virtual, de 1 hora, no horário da aula, nesse horário, de 10 às 11 horas, 10 a 11 nas terças-feiras. E essa aula será gravada, está sendo gravada e vai ser disponibilizada no Moodle. Então, para aqueles que não conseguirem estar presentes na aula, podem assistir a aula depois dela já realizada. Mas, basicamente, toda semana teremos essa aula de 1 hora e ela será gravada. A Yula está perguntando se eu vou disponibilizar os textos em PDF no AVA. Sim, vou disponibilizar aqueles que estão em PDF. Aqueles que estão disponíveis na internet, eu vou colocar ali o link da internet. Ainda não chegamos na avaliação, Carlos. Quando chegarmos, eu respondo essa tua pergunta, tá? Então, assim, em relação à metodologia, né? A aula semanal, ao final de cada aula, vocês receberão uma questão que vocês devem responder e um texto que vocês têm que ler para a próxima aula. Então, ao final de cada aula, vocês terão 2 tarefas. Responder uma questão sobre a aula dada e ler um texto sobre a próxima aula. Ok? Vamos para a avaliação e depois a gente pode voltar na metodologia, porque elas estão bem conectadas aqui, tá? Inclusive, esse ponto da questão já está ali na avaliação, né? 7, avaliação. A avaliação será realizada da seguinte forma. 1. A cada aula, o estudante receberá uma questão que deverá ser respondida e colocada no AVA Moodle. Esses exercícios corresponderão a 30% da nota. Isso. O que significa dizer que nós vamos ter provavelmente umas 12 aulas, 10 a 12 aulas. Deixa eu contar aqui. São 16 menos 2, 14, menos 3, 11. Teremos 11 aulas.
E vocês, então, terão 11 questões. Vocês responderão 11 questões, 10 ou 11 questões. A cada semana terão uma questão para responder. E essas 11 questões vão corresponder a 30% da nota final. Pode seguir. Ponto 2. Ao final da disciplina, o estudante realizará um trabalho final, que poderá ser a escrita de um pequeno paper de 3 a 5 páginas ou a realização de questões. A avaliação deverá ser realizada e colocada no AVA. Essa nota comporá 70% da nota final. Isso. Então, a segunda parte da avaliação é esse trabalho final. Então, vocês terão essas questões que vão responder ao longo do semestre, valem 30% da nota. No final, vocês terão que fazer um trabalho final, né? Esse trabalho final que a gente vai discutir aqui, definir, pode ser um pequeno artigo, um paper, ou eu posso dar uma lista de questões para vocês responderem, e esse trabalho final vai valer 70% da nota, né? Então, a soma desse trabalho final com a nota dos trabalhos semanais vai dar 100%, né? E aí vai corresponder à nota que vocês vão conquistar. E aí, eu acho que respondendo ali para o Carlos, né, isso vai ser definido pelo professor no decorrer da disciplina e não vai ficar em aberto para os alunos escolherem qual vai ser o tipo de avaliação, né? Uhum. Duas opções de avaliação sobre as questões. Então, o exame contemplará todo o conteúdo programático desenvolvido em todo o semestre. A avaliação levará em conta a desenvoltura na utilização precisa dos principais conceitos dos diferentes autores, a visão crítica, a capacidade de realizar conexões com a realidade, o desenvolvimento de ideias próprias, a clareza de exposição e o domínio da norma padrão da língua portuguesa. É isso aí, nada demais, né? Uma avaliação vai ser rigorosa, claro que, obviamente, a gente precisa considerar que essa situação de aulas remotas impõe uma perda para todo mundo, né? E eu preciso, obviamente, ser mais considerar isso na avaliação, mas dentro do possível pretendo ser rigoroso tanto quanto possível, é claro, né? E o Carlos faz uma questão aqui que numa outra disciplina, de um outro professor, uma questão por semana estava pesado. Eu vou manter isso, viu, Carlos? Uma questão por semana, até porque está explícito na orientação ali para responder as questões, que essa questão pode ser respondida em meia página e no máximo uma página. É uma coisa enxuta, uma resposta enxuta. Um pequeno resumo do que, ou melhor, eu vou formular a questão, né? E você terá, então, pode fazer em 5 linhas, 10 linhas ou 20 linhas essa resposta. Não é necessário que isso se transforme em algo muito pesado, né? As questões, vocês terão uma semana para entregar a questão, né? Uma semana para entregar a questão, uma semana para ler o artigo. Esse é o prazo. É isso? Terminamos, Ana? Ali a Bruna colocou, né, que ela tinha visto que seria um dia o prazo, mas é até a próxima aula, né? Não é uma semana, Bruna, não é um dia, não. Então, finalizando ali só a ressalva, né, de que todo o plágio implicará em desconsideração nota 0 do trabalho e encaminhamento para as instâncias jurídicas da universidade. Plágio é crime, né? Então, eu não tolero. E eu quero que vocês tenham muita ciência disso, né? O trabalho plagiado vai receber 0 e não há qualquer negociação. Eu tenho certeza que ninguém de vocês vai fazer isso, mas é preciso deixar claro por conta de que, na eventualidade de acontecer, a pessoa já saiba de antemão por que zerou uma questão, por que zerou no trabalho final. Bem?
e insisto nisso, né? As questões, por exemplo, né? A gente não vai pedir uma elaboração teórica de vocês, uma formulação, digamos assim, de alto nível. Não, eu vou pedir que vocês coloquem no papel, ou melhor, na tela, né? Num arquivo, que vocês compreenderam sobre determinada questão. Então, é perfeitamente possível de ser feito, né? É inaceitável que esse tipo de questão seja plagiado. Tobias aqui está perguntando também. Tema do paper. Nós vamos discutir isso ainda, Tobias, mas, em princípio, sim. Em princípio, vai ser assunto relacionado ao conteúdo, claro, e utilizando a literatura, algumas literaturas da disciplina, né? Mas, em princípio, sim. Mas também, se vocês acharem adequado, a gente pode delimitar um pouco melhor. Mas eu gosto de deixar o paper com bastante liberdade, que vocês escolham um tema e discutam ele com um pouco mais de liberdade. As questões aqui vão ser bem fechadas, né? Eu vou fazer a questão e vocês vão ter que responder a questão. O paper, aí vocês podem definir o tema. Se quiserem sugestões e tal, podem conversar com a gente. Comigo, com a Ana, com a Márcia, né? Com a Dani, que vão estar nos acompanhando. Mas, em princípio, você tem liberdade. É isso, né? Bom. E aqui a Ana tem temos uma bibliografia complementar, né? Isso. Está ali na tela, né? Acho que deve estar aparecendo bem. A bibliografia complementar indicada. Isso. A cada aula, então, vocês receberão um texto que vocês deverão ler para a aula seguinte, com acesso a esse texto, ou um PDF disponível no Moodle, ou acesso à página, um link, né, para o acesso à internet, sempre vai estar disponível. Tá? Márcia, não sei se tu queres dizer alguma coisa, não apresentei para vocês, mas Márcia é pós-doutoranda e no nosso programa de pós-graduação em Direito e Justiça Social, e também vai nos acompanhar aqui na disciplina. Sim. Na verdade, eu só vou falar sobre o tópico da avaliação, né? Por quê? Porque as questões, elas não são uma questão para pesar a disciplina. Pelo contrário, é para auxiliar, para que no final, com a avaliação final, vocês já tenham conseguido concatenar as ideias, alinhar as percepções, as concepções, ao ponto de vocês conseguirem escrever o paper. Então, na verdade, isso vem para contribuir. Vocês vão assistir a aula, né? E a partir daí vocês vão responder uma questão que está totalmente ligada a essa aula e vai conseguir organizar as ideias. No final, para a avaliação final, vocês já vão ter conseguido se organizar nessa questão, entender, e a partir daí também vai criar dúvidas, gerar questões que vão conseguir ser sanadas ao longo da disciplina, não só lá no final, quando vocês entregarem um paper, e aí a gente não teve interação com vocês, não soube realmente as dúvidas, quais eram os problemas. Então, as questões, elas vêm para auxiliar, né? Claro, de forma que sejam escritas sem plágio, dentro das normas básicas que a gente apresentou, mas elas vêm para auxiliar o estudo, o aprendizado. Não é uma questão de pesar a disciplina, pelo contrário, é para auxiliar para quando vocês chegarem ao final da disciplina conseguir escrever um paper de acordo com aquilo que vocês entenderam e sem maiores dúvidas, né? Eu acho que só tem para deixar claro isso. Isso, tanto a Clara e aí... Claro, Tobias, fica à vontade. Então, eu não sei como é que foi feito na sua matéria de TGM, mas é que eu queria pedir assim, da mesma forma que essas perguntas vão nos auxiliar, a gente teria o feedback semanal também dessas perguntas, assim, no caso das notas ou algo assim do tipo, porque foi uma coisa assim que igual o Carlos comentou, a gente pediu para o Wagner, porque nós estávamos mandando as nossas respostas para ele, mas não estava tendo feedback, porque a gente não sabia como nós estávamos desenvolvendo na matéria. Então, da mesma forma que a gente vai estar mandando para vocês, né, no caso, a gente teria esse feedback, assim? É só uma pergunta, assim, porque eu não fui seu aluno até hoje. Sim. Na medida do possível, sim, Tobias. Nem sempre a gente consegue ler todos os trabalhos numa semana, né?
mas na medida do possível a gente vai dar esse feedback, sim. Se não em todos os trabalhos, mas pelo menos para aqueles que estiverem com alguma dificuldade, tiverem um caminho um pouco, digamos assim, um pouco tortuoso. Mas se não em toda semana, cada 2 semanas, no mínimo a gente vai dar um feedback, com certeza. Beleza, então, muito obrigado. Ótimo. O Alex também reforçou essa questão do feedback. Muito bem. Eu acho que poderia, de repente, ajudar bastante, tranquilizar de que quem não recebe feedback é porque está num bom caminho, né? Pelo menos isso acho que facilita o nosso trabalho e também tranquiliza o pessoal que eventualmente não receber algum feedback muito de prontidão é porque está mais ok e pode continuar no mesmo ritmo, né? Isso. É um bom encaminhamento esse ano, realmente. Então, para quem não receber feedback, é sinal que o trabalho está bom, está num bom caminho, né? E isso não significa que os trabalhos bons também não recebam, mas em função da gente muitas vezes não ter tempo, né, a gente pode fazer uma opção por aqueles que estão com maior dificuldade. Mas a gente vai tentar dar esse retorno para todos. Ok? Gente, mais dúvidas, perguntas, observações? Ana, tu queres dizer mais algo? Não. Essa disciplina não tem monitor, claro. Não terá monitor. Vocês têm acesso à Ana, né, que é pós-doutoranda, que é doutoranda e vai estar nos acompanhando. Terão acesso a Márcia e a Dani, que são pós-doutoras, vão estar envolvidas também na disciplina e comigo diretamente. Podem ficar à vontade. Se tiverem dúvidas, enviar. Fiquem muito à vontade, claro. Ótimo, Tobias. Muito bem. Bom, gente, então eu acho que é isso. Mas observação, Ana, e já daqui a pouco já colocar no AVA, né? E dizer que daqui semana que vem, bom carnaval a todos, né? Espero que vocês não pulem carnaval, fiquem em casa, né? Em função da pandemia. E na semana seguinte, no dia... pode baixar o programa, Ana, para me visualizar a aula. Na semana do dia 23, então, o texto da Karina Kuchnis e do Leandro Piketty, As Dimensões Subjetivas da Política, Cultura Política e Antropologia da Política. Tá? Sim, os textos vão ser disponibilizados no AVA. Tá bem? Podemos encerrar por hoje, então. Terminamos um pouquinho mais cedo, mas aí já tivemos já tivemos 40 minutos de conversa. Eu acho que já valeu a pena. Se restarem qualquer dúvidas, a gente está em contato pelo AVA, tá? Vocês mandem mensagem, mandem dúvidas que a gente responde, tá bem? Bom dia a todos, até a próxima, até daqui a 15 dias, então, tá? Um abraço, até mais.